Oi, gente, esse é o Zoocast. Ele é um podcast idealizado pelo projeto do Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E eu sou a Laura Brito, aluna do curso de Ciências Biológicas da Rural. Eu sou o Juan Vaz, também da Biologia da Rural, e hoje a gente tem dois convidados especiais com a gente. A primeira é a professora Rosa, que é a coordenadora do nosso projeto, e aí ela vai se apresentar um pouquinho para vocês. Obrigada, Laura e Juan, de terem me convidado. Eu sou a coordenadora desse projeto realmente, onde o bolsista titular, vamos dizer assim, é o Arthur, e vocês e mais seus colegas são bolsistas voluntários que nos deixam muito felizes de estarem conosco. Eu sou professora Rosa Mendes, do Departamento de Biologia Animal, professora de Histologia, vice-coordenadora do curso de Ciências Biológicas e também coordenadora institucional do Pré-ENEM comunitário da UFRJ. E como a professora Rosa já falou, o nosso segundo convidado é o Arthur. Arthur pode se apresentar também para os nossos ouvintes. Olá, muito obrigado. Agradeço pelo convite para estar aqui hoje também. Meu nome é Arthur Bessi, assim como o Juan e a Laura. Eu também sou estudante da Biologia da Rural, já fui monitor de disciplina lá na universidade e atualmente eu sou bolsista do projeto de extensão no Museu de Zoologia. Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Arthur, por estarem aqui hoje com a gente. E hoje o nosso podcast vai ser sobre por que museus são importantes. Para começar a nossa conversa de hoje, eu acho que é interessante a gente entender um pouco de onde esses museus vieram. Claro que, como o projeto do Museu de Zoologia, a gente está dando um enfoque maior no Museu de História Natural, mas algumas coisas que a gente vai conversar aqui se aplicam a todos os museus. Então, para começar, existiam armários de curiosidades, mais ou menos na época da Renascença na Europa. Eram coleções particulares de pessoas ricas, nobres, burgueses, normalmente incluíam espécimes exóticas, vindo de várias partes do mundo, principalmente com grandes navegações e esse contato com outras biotas. E também tinham muitos objetos falsificados, né? Muitas espécies alteradas para parecer, sei lá, uma criatura mágica ou alguma coisa do gênero. Mas esses armários de curiosidade, eles foram depois se mostrando uma coisa valorosa para o estudo. E o primeiro Museu Nacional de História Natural, como a gente reconheceria hoje um museu, foi o Museu de Paris, fundado em 1635. E vale ressaltar que essas coleções particulares sempre tiveram público. Os objetos eram uma forma de mostrar poder, ou seja, era sinônimo de riqueza, e eram mostrados de nobres para nobres. Mas então, como sempre tiveram público, sempre teve também uma dimensão educativa. E aí isso muda no século XVIII, com a Revolução Científica, e começa a se armazenar essas coleções com intuito científico. E aí surge a sistemática de Linneu, e no século XIX é o auge dos naturalistas, Darwin e Wallace, e o desenvolvimento da teoria da evolução. E não tinha separação entre coleções de estudo e de mostra ao público. E também tinha as dissecções públicas, que eram uma ideia de divulgação. É claro que hoje em dia isso não é feito, porque tem toda uma comissão de consciência e tudo mais. E aí, no início do século XX, a ideia de educação e teorias do conhecimento surgem. E aí cria-se uma nova ideia de museus, de museus interativos. Bom, falando em museu, né, e falando que a importância deles e o museu interativo, como a Laura acabou de falar, eu quero deixar aqui, né, lembrar que existe uma lei, a 11.904, de janeiro de 2009, onde foi instituído um Estatuto de Museus. E nesse documento, a gente pode ler um conceito muito importante sobre museu. Eu vou ler aqui porque eu acho importante se colocar. Considerando-se museus para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam
e expõe, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artísticos, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Então, aqui assim mostra, né, gente, a importância do museu para a sociedade e o que podemos considerar museus. Então, assim, está na lei, está dentro de um estatuto e é importante que a gente tenha um olhar para isso. E assim, ainda dentro desse âmbito da museologia aqui no nosso país, existe no Brasil o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, que foi criado em 2009 e é vinculado ao Ministério do Turismo. E esse instituto, ele é o órgão responsável pela gestão da Política Nacional de Museus. E dentro desse estatuto que a professora Rosa citou anteriormente, existe um artigo, o artigo número 45, que ele especifica que os museus devem elaborar um plano museológico. Esse plano museológico, resumindo, é um instrumento de sistematização do trabalho interno e da atuação do museu na sociedade. Ele define a missão daquele museu, a sua vocação, tendo como objetivo elaborar e executar as ações de cada área de funcionamento do museu. E nele devem constar também as especificações de 16 programas, que são essas áreas de trabalho do museu, como, por exemplo, o programa institucional, o programa de acervo, o programa de educação e cultura, o programa arquitetônico urbanístico, o programa de acessibilidade, entre outros. Com isso, a gente observa todo um planejamento estratégico no qual a organização e a atuação de um museu devem se basear. Ou seja, quando a gente entra no museu, a gente não está só observando uma exposição, a gente também está participando de um processo que foi detalhadamente pensado, desde a gestão das pessoas que ali trabalham, até a integração daquele espaço do museu com o seu entorno externo. E aí é interessante que tanto o IBRAM quanto a lei são do mesmo ano, né? 2009. Então, provavelmente deve ter alguma relação. Muito Sim, legal. com certeza. E eu estava lendo um artigo ano passado, o órgão internacional de museus estava tentando reformular uma nova definição de museus por conta dessa definição abranger também os jardins zoológicos, áreas de proteção ambiental e tudo mais. E isso tudo é muito recente e ainda está em discussão. Então, vale a gente trazer aqui para as pessoas terem consciência de que todo o papel do museu está na lei. São conceitos que podem ser mudados, né? Há momentos que a gente pode estar reavaliando conceitos. Eu acho que isso é super importante. Então, agora que a gente já falou um pouco e conversou sobre de onde os museus vieram, agora é interessante a gente pensar um pouco mais na importância deles. Afinal de contas, é o tema do nosso podcast de hoje. Então, eu acho que a gente pode destacar duas importâncias que não estão separadas de forma alguma, mas porque elas se relacionam muito, que é uma importância tanto para a ciência como para a educação. Começando pela ciência, eu acho que é interessante a gente pensar que as coleções têm um valor de referência. Todas as espécies que a gente conhece estão em museus, estão em herbários, no caso de botânica. Então, ele tem essa importância na taxonomia. E essas coleções abrigam uma base de dados essencial para diversas áreas de estudo. Artigos científicos são criados a partir de coleções museológicas, ou museus até mesmo ganham mais itens para o seu acervo, a partir de estudos feitos por pesquisadores vinculados a essas instituições. Quando a gente pensa na importância da ciência, né, o museu na importância da ciência, eu acho que a gente tem que parar para pensar na conexão que existe entre o passado, o presente e o futuro. Porque quando a gente olha o passado, a gente conhece o que foi feito para aprimorar os mecanismos que podem influenciar o presente. E o presente para que novos conhecimentos e técnicas sejam disponibilizadas para
a sustentabilidade das futuras gerações. Então, museu e ciência, eu acho que tem que estar conectado com passado, presente e futuro. A gente está passando por um momento que a gente está vendo e vivendo o quanto que a ciência está presente e é importante para o nosso dia a dia. E existe uma necessidade de se democratizar a ciência, no sentido de ampliar o acesso da sociedade a ela, mas de uma forma palatável, de fácil entendimento para todo mundo, principalmente para aqueles que não possuem um grande entendimento sobre um determinado assunto específico. E aí a gente entra na importância da divulgação científica. E o museu, que é um ambiente de acesso para todos, se mostra um grande instrumento de divulgação científica. E isso se intensifica mais ainda pelo fato das exposições museais poderem explorar vários sentidos humanos, inclusive simultaneamente, configurando um atrativo e um incentivo a mais para uma maior eficácia no processo de divulgação da ciência. Então, a gente tem que e deve enxergar os museus também como uma ferramenta muito eficaz para fazer um diálogo entre a ciência, e aqui eu vou incluir também a arte e a cultura, e toda a sociedade. Sim, é isso aí, Arthur. Isso é a maior importância. E como você falou, é preciso ter de uma forma mais abrangente isso, né? Um atendimento mais fácil ao público para isso, para que eles possam realmente conhecer a ciência. A falta da ciência faz a gente estar vivendo o mundo como a gente está vivendo hoje, né? Isso está faltando ciência no nosso mundo. Também é legal, e a gente já falou um pouco sobre isso, e vamos falar um pouco mais sobre a importância que esse museu tem para a educação. O nosso museu, por exemplo, da universidade, e vários museus presentes na universidade, eles têm uma importância na preparação de cientistas novos, né? Dos alunos, enfim, que vão dedicar a sua vida ao estudo daqueles grupos. E, é claro, ele também tem um valor educacional para os alunos durante o treinamento básico. E isso, nos anos 60 e 50, os museus começaram a se preocupar com a aprendizagem. E aí preocupa os museus o fato de que só observar não iria dar conta de um processo educativo completo. E aí surgem os centros de ciência. Aprender como funciona e o conceito. Que a questão não é só o objeto que aquela criança, adolescente, jovem está vendo, mas o fenômeno que se passa por trás desse objeto. Aí, nos anos 80 e 90, pesquisas surgem sobre o fato de museus serem de importância para a educação. Os museus, eles não seguem um currículo previamente estabelecido e não representam uma forma de caráter obrigatório, tipo um currículo mínimo igual nas escolas. O ensino de ciências não pode ser efetivado somente na escola. Ele precisa ser associado à experimentação e vivência. E isso é possível através dos objetos museológicos. Laura, isso é muito importante e a gente vê isso é frequente quando se sai do nosso país. Quando você vai aos Estados Unidos ou quando você vai à Europa, você vê a importância dos museus na vida das crianças e dos jovens. Segundo Falk, professor da Universidade do Estado de Oregon, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: as pessoas que vão a centros de ciência, independente de sua renda, grau de instrução ou mesmo do seu interesse em ciência, se beneficiam de tais experiências. Então, você começa a frequentar museus, centros de ciências, desde novinho, desde pequeno, de criança mesmo, você desenvolve um gostar, um olhar, né? Uma sensibilidade diferente. E a gente precisa trazer um pouco disso para a nossa cultura, para as nossas crianças, para os nossos jovens. Ele ainda diz o seguinte: se você vai colocar recursos e energia em algo, é importante saber se você está fazendo a diferença. E essa frase me mostra o seguinte, que nós, desse projeto do Museu de Zoologia na Universidade Rural do Rio de Janeiro, estamos fazendo a diferença
à medida que a gente vai trazendo para dentro do nosso museu essa comunidade que é tão sacrificada, que é tão explorada da Baixada Fluminense, com tanta falta de espaços culturais para que as pessoas possam crescer, né, e se educar. E complementando um pouco o que a Laura falou, os museus eles se configuram como um espaço informal de educação. Porém, ainda é pouco difundido esse aspecto do espaço museal. A maior parte das pessoas, quando pensam em um museu, o ligam diretamente a um artifício de lazer, divertimento. E é claro que ele também não deixa de ser. Então, a gente observa que há uma necessidade de aproveitar mais o espaço do museu como um espaço para aprender e ensinar, uma espécie de sala de aula informal, ou uma aula de campo. E ainda conscientizar a população dessa função do museu. Todo museu, ele possui um acervo, seja ele científico, cultural ou artístico. E esse acervo está exposto não de qualquer maneira naquele museu, mas sim com uma finalidade lógica, estratégica. Ele vai estar agrupado por conjuntos que possuem um tema ou um aspecto em comum dentro do tema central daquela exposição ou daquele acervo, facilitando assim o entendimento da história que o museu quer nos contar. Então, por que a gente não aproveita o acervo e toda a sua forma de estar organizado como um material didático pronto e planejado para uma aula de zoologia, para uma aula de história, uma aula de literatura ou uma aula de artes? É isso aí, Arthur. A gente tem que fazer desse espaço, o espaço de museu, um espaço educativo, um espaço onde a gente tem vários tipos de aulas, né? Vários tipos, não o museu é de zoologia, mas lá a gente aproveita para dar muitas outras disciplinas. Então isso é que faz do museu um lugar de grande importância para a educação. Sim, e assim, os museus, eles têm o seu acervo, e esse acervo está organizado com algum objetivo, com algum fim. E essa organização já vai configurar aquela exposição como didática para aprender e ensinar o tema, o assunto daquela exposição. Então, a gente conversou um pouco hoje sobre como os museus surgiram, as importâncias que ele tem. E aí agora eu queria relembrar um pouco na nossa introdução, quando a gente falou como os museus se tornaram de espaços muito privados e muito exclusivos para um espaço mais abrangente, para um espaço de divulgação científica, para um espaço de produção científica. Só que ainda assim, eu considero que esse processo ele ainda está ocorrendo, esse processo de democratização desse espaço. Então, a gente vai conversar um pouco agora sobre isso, sobre essa distância que às vezes ainda existe entre os museus e a sociedade, que é exatamente a motivação do nosso projeto, combater essa desconexão. Então, Pierre Bourdieu, na França, já tinha trabalhos sobre a desconexão que ocorre entre museus e elementos sociais e até mesmo em escolas. Ele tem pesquisas voltadas para a área de cultura em museus e ele mostra como os museus são espaços de exclusão e como as escolas são lugares que muitas vezes mantêm o poder de certos grupos sociais. E nisso começaram a se desenvolver pesquisas de participação do público sobre o que eles querem ver nos museus, nos centros de ciência, para que se sintam mais acolhidos e entendam mais o que se passa naquele local. E o Brasil, a gente tem que ressaltar isso, não é um país que tem cultura de levar as crianças a museus. Isso ocorre por conta das diferenças sociais e educacionais. Então, a gente tem que procurar trazer esse público para dentro do museu, fazendo com que as exposições se tornem mais atrativas, interativas. Eu tenho uma experiência minha de que eu fui numa exposição do Darwin e a exposição toda, do lado do objeto, tinham cartazes com setas indicando o que estava acontecendo ali e muitas vezes tinham promoções para as pessoas que são de baixa renda poderem ir a esses locais e... Enfim,
A gente tem que buscar fazer com que essa parte da população, que é a maioria, se sinta incluída na vida científica e, enfim. Laura, você deu um exemplo da sua vivência e eu vou tentar ser rápida aqui no que eu vou dizer, mas foi uma observação que eu tenho para fazer para vocês. Como eu disse, né, fora do país a gente vê realmente crianças bem pequenas nos museus e isso é muito normal. E aqui no Rio, vou falar de Rio de Janeiro, que é onde a gente vive. E aqui no Rio de Janeiro a gente não costuma ver, mas eu estive com os meus alunos do PIBID no Museu do Amanhã e lá uma escola pública do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com crianças bem pequenas dentro do museu, olhando e vivenciando aquele museu. Eu olhei, achei muito bom, e era uma escola pública, mas era uma escola pública da cidade do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei pensando na cidade onde está a nossa universidade, né, Seropédica. Quando é que uma escola de Seropédica, seja particular ou pública, vai pegar seus alunos e vai levar aos museus na cidade do Rio, né? São tantas as questões aí que estão envolvidas. Então, esse nosso projeto, eu acho que ele pode trazer essas escolas para dentro de um museu muito bom, de um museu muito interessante, que eu acho que vai fazer com que algumas crianças, né, e também jovens, é claro, mas é que a gente está começando a falar de criança, fiquem atraídas para a educação, para o estudo, para a ciência. Porque eu penso, né, que quanto mais cedo a gente vai a museu, a gente fica mais vinculado à vida, né? Então, isso vai possibilitar que esses seres, que essas pessoas, que essas crianças, que esses adultos tenham mais cuidado com as coisas, olhem também com mais amor, porque o que a gente olha com amor, a gente cuida, a gente preserva, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa preservar a nossa cultura. E é nesses espaços que a gente consegue fazer esse tipo de preservação, né? Além disso tudo, a gente, na medida que há uma visita aos museus, a gente vai também aflorando o nosso senso crítico. E isso eu acho que é de grande importância no momento que está se dando o processo educacional em uma pessoa. E pegando o gancho da fala da professora, eu acredito que uma forma de aproximar os museus à população como um todo é realizar atividades, programas e projetos que abranjam toda essa população e que a incentive a entrar naquele espaço de exposição. Um exemplo bem simples assim seria a ida de representantes de um determinado museu a uma escola para visitar e informar os alunos daquela escola sobre a existência daquele museu e o que ele tem lá, qual é o seu acervo, quais são suas exposições, e tendo um discurso bem atrativo a eles, despertando a curiosidade, sabe? Ou então promover atividades como palestras, cursos e oficinas no interior dos museus. Dessa maneira, a gente já vai estar integrando aquele participante dessa atividade ao espaço do museu. Mas, além disso, eu creio que também se deva trabalhar muito a acessibilidade das pessoas ao museu. E eu digo a acessibilidade em todos os sentidos que essa palavra tem. Nós precisamos, desde cedo, fazer com que as pessoas compreendam que a memória e o conhecimento contidos no acervo de um museu pertencem e fazem parte de todos nós, sem excluir ninguém. Em 15 de junho desse ano, 2020, ocorreu um incêndio em um prédio do Museu da Universidade Federal de Minas Gerais. No momento dessa gravação, o prejuízo ainda não foi mensurado, mas até onde se sabe, houveram perdas na paleontologia, na arqueologia e também na biologia, em algum acervo ligado à parte zoológica. Por isso achamos necessário comentar isso no programa. Não é o primeiro incêndio em um museu aqui no Brasil. Teve um em 1978 no Museu de Arte Moderna no Rio,
em 2010 em um dos prédios do Instituto Butantan, em São Paulo, e, é claro, o mais famoso, o incêndio no Museu Nacional, em 2018. E 2 anos depois, mais uma vez a tragédia se repete. Não é o primeiro incêndio e, infelizmente, não deve ser o último. Esses espaços tão importantes para a ciência e para a educação, como a gente comentou nesse programa, vivem, ou melhor, sobrevivem, sofrendo todo tipo de descaso e falta de investimento do poder público. Então, ocorre um problema elétrico, um acidente, um problema de manutenção e pronto. São séculos, milênios, às vezes milhões de anos de história perdidos, de descobertas perdidas, experiências de maravilhamento de crianças e adultos perdidas. Sem falar do risco aos profissionais que trabalham nessas instituições. Pode parecer que não há nada que possamos fazer, mas há. Defenda os museus, cobre do poder público e, acima de tudo, vá aos museus. Provavelmente tem algum museu perto de você, na sua cidade. Vá prestigiar o trabalho deles, independente da sua idade ou do tamanho do museu. Vá, visite, conheça e defenda. Não é só o nosso passado que se vai com um incêndio desse, mas parte do nosso futuro. Nossa solidariedade ao Museu da UFMG e tantos outros passando por essa mesma dificuldade nesse país. Pensando um pouco no que a gente conversou e nessas últimas problemáticas que a gente levantou, que foi desenvolvido, que foi projetado o nosso projeto, com perdão dessa construção meio engraçada, projetar o projeto. E então agora, quem melhor para apresentar o projeto do que a professora orientadora e o nosso bolsista do nosso projeto. Então o Arthur e a Rosa vão apresentar um pouco o projeto para vocês e o que a gente está fazendo nesse período de isolamento social. É joia. Então, Juan, eu vou começar a apresentação falando do título do nosso projeto. O título é O Museu de Zoologia da UFRRJ como ferramenta para aproximar a população fluminense ao conhecimento biológico e ao meio acadêmico. Então, pelo título, a gente percebe que tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui, né? Sim. A importância de aproximar a nossa comunidade, né? Essa comunidade sofrida, que eu já disse aqui, da Baixada do Fluminense, com muita dificuldade de ter acesso à cultura. Então, foi nesse olhar que a gente pensou esse projeto. E a nossa missão desse projeto, né, que um projeto tem que ter uma missão, a nossa missão é o conhecimento. E esse conhecimento, ele vai dar nossa intenção inicialmente para a população de Seropédica, para a comunidade da nossa universidade, para os nossos alunos, para os nossos servidores e também para toda a Baixada Fluminense. E, para isso, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de afastamento social, a gente não podia deixar nosso projeto parado. E, com a ajuda de vocês, com a ajuda dos alunos, a gente está fazendo esse projeto caminhar. E ele caminha muito bem. E temos tido muitas ações, muitas coisas novas que foram sendo introduzidas. Então, o nosso afastamento social, né, nos trouxe um repensar desse projeto. Mas é um repensar que está fazendo a gente crescer, que está fazendo a gente aprender. Né? Eu ouço agora dos alunos de que como eu estou aprendendo fazendo dessa forma. Então, olha aí, o museu trabalhando em conhecimento. Né? Então, em cima desse nosso projeto, a gente está tendo ensino. O ensino dos nossos alunos da universidade estão aprendendo dentro desse projeto. Está sendo, assim, para mim, encantador. E aí o Arthur vai estar apresentando para vocês o que a gente tem feito um pouco dentro desse projeto.
É assim, como a professora mesmo disse, a gente, mesmo nesse momento de pandemia, a gente decidiu executar o projeto com atividades remotas. Então, inicialmente, a gente criou redes sociais para o nosso projeto, que assim, é o básico, né, para a gente se comunicar com as pessoas, com o nosso público-alvo e fazer a divulgação das nossas atividades. A gente fez página no Facebook, a gente fez conta no Instagram e a gente também tem um site. E dentro dessas redes sociais, dessas fontes de divulgação e comunicação, é que a gente está produzindo e fornecendo essas atividades para o público. Então, por exemplo, no Instagram, a gente faz publicações semanais sobre curiosidades sobre animais que fazem parte do acervo do museu, sobre o lugar que o museu se insere, que é o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da UFRRJ. A gente também fala um pouco da história do museu e também fala um pouco sobre a equipe do nosso projeto. Já no site, o nosso site vai ser a plataforma que a gente vai disponibilizar a maior parte das nossas atividades remotas. A gente já tem no ar uma exposição virtual, artística, dos animais do acervo do museu, que está sendo feito. Esses são desenhos e pinturas que estão sendo produzidas por uma aluna também da UFRRJ, do curso de Belas Artes, a Luísa. Ela está produzindo desenhos e pinturas dos animais do acervo e a gente está montando uma exposição artística virtual no nosso site. Nós também nós montamos uma apresentação que é uma viagem virtual ao Museu de Zoologia. A gente, com fotos que foram cedidas para a gente por estudantes e professores da universidade, porque infelizmente a gente não teve tempo de fazer registro fotográfico dos animais por conta da declaração da pandemia, do isolamento social. Então a gente, com essas fotos cedidas, nós montamos uma visita virtual e nessa visita a gente também aproveitou para construir um material didático sobre sobre a biologia dos principais grupos de vertebrados e invertebrados do nosso planeta. E agora a gente também vai estrear, esse sendo o primeiro episódio, nós vamos estrear um podcast sobre zoologia e museologia, que é o Zoocast, e a gente vai conforme o grupo vai discutindo e vamos tendo as ideias, nós vamos construindo novas possibilidades de atividades remotas para ir fornecendo a população como um todo, mas enfatizando o público-alvo que a professora Rosa citou anteriormente, atividades para que a gente atinja esse público-alvo. Então, eu acho que deu para perceber que o nosso projeto está bombando, né, gente? E eu estou assim, muito feliz de participar desse podcast. Muito obrigada, Laura e Juan. Eu espero que todos gostem. Também gostaria de agradecer o convite da Laura e do Juan. Estou muito feliz por também estar fazendo parte desse projeto e também por estar com vocês aqui hoje. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, professor Arthur. E esse foi o episódio de hoje. Toda semana nós iremos postar um. E é isso. Até a próxima, pessoal. E fique todo mundo bem, fica todo mundo em casa e é isso aí.